Olá pessoal, aqui professor Rogério. Eu espero que você e sua família estejam bem. É um prazer imenso falar com vocês e hoje nós vamos falar na atividade de educação física sobre sistemas e metabolismo. Introdução para realizar a atividade. Assista o vídeo explicativo com o caderno aberto para anotar as informações. Sempre. Caso você tenha alguma pergunta ou, por exemplo, eu vou pedindo o que é para fazer no vídeo, você vai anotando, tá certo? Leia toda a atividade sobre sistemas e metabolismo, leia ela toda. Coloque o nome da escola, seu nome e série em seu caderno antes de iniciar qualquer atividade. Entregue uma atividade por aula, por foto, ou caso não tenha como enviar a foto, devolver a atividade na escola. Porém, aqueles que têm condições, que estão me vendo aqui no vídeo, justamente porque tem o celular, você vai entregar uma atividade por aula, tá legal? Então aqui nós temos, alguns vão fazer 3 atividades e outros vão fazer as 4, tá certo? Então acompanhe aqui todos, porque se você for fazer as 4, eu vou explicar as 4. Se for fazer só 3, você vai fazer só até a terceira. Primeira atividade. Faça um resumo do que você compreende sobre os sistemas e metabolismo. Esse resumo você vai entregar na primeira aula. Segunda atividade. Entregar na segunda semana, está nas últimas partes da apostila. Depois nós vamos falar sobre ela lá embaixo. Terceira atividade, entregar na terceira semana, está também nas últimas partes. E a quarta atividade, para quem for fazer a quarta, está na última parte da apostila também. Para começo de conversa, existem sistemas de metabolismo energético que geram energia para o nosso corpo, que atua no momento em que praticamos alguma atividade física. O que diferencia o que é esforço da atividade é que o esforço da atividade pode ser suave, moderada ou intenso. Os principais desses sistemas são chamados de aeróbicos e anaeróbico. Nesta aula, conheceremos algumas características do sistema aeróbico, que é mais utilizado na prática dos jogos, tá certo? Nós vamos entender agora o sistema aeróbico. No sistema aeróbico, você usa oxigênio mais nutrientes que acabam sendo... Esses nutrientes podem ser, por exemplo, glicose, gordura ou carboidrato, tá certo? Então, depois que você faz esse uso todo, é transformado em energia para a utilização do músculo. Então, é chamado de sistema aeróbico o que encontra em ação e é aquele que produz energia quando o nosso corpo está em movimento, tá certo? Então, o sistema aeróbico ele vai produzir toda essa energia através de glicose, por exemplo, gordura e carboidrato, durante a prática do exercício. Para criar a energia, o sistema aeróbico não é tão rápido como outros sistemas metabólicos, mas produz energia por muito mais tempo, o sistema aeróbico. Para um exercício ser considerado aeróbico, devemos observar a sua intensidade, pois eles são longos e acontecem sem parar, além dos movimentos serem muito rápidos, utilizando um grande número de músculos. Por exemplo, a diferença de uma corrida e de uma maratona. A maratona ela dura mais tempo, é uma atividade aeróbica. E a corrida, né, de 300, 400 metros, por exemplo, 100 metros, ela é muito rápida. Então, ela usa o exercício, nós consideramos como exercício anaeróbico. Porém, nós não vamos falar sobre ela aqui. Ou seja, o exercício aeróbico tem longa duração e menor intensidade, correto? Como uma pedalada longa, não uma corrida de bicicletas, mas uma maratona, né, ciclística. É quando você vai percorrer um longo período e não você vai apostar uma corrida com seu amigo, por exemplo, de 100 metros. Tá? É diferente. Os exercícios aeróbicos têm um grande poder de queima de gordura,
pois sua prática exige um consumo maior de energia por ter uma maior duração, mas também terá mais tempo para produzi-la. O corpo utiliza a glicose existente no organismo para produzir energia, que reage com o oxigênio para isso acontecer. Então, mas a glicose é uma substância que o cérebro precisa para mantê-lo ativo. Então, o corpo evita utilizá-la em grande quantidade e passa a utilizar a gordura no lugar da glicose para produzir energia. Então, vamos dizer assim, né? Você começa a fazer a sua caminhada, então durante esse período longo, o organismo vai produzir, vai utilizar a glicose, no caso, para produzir a energia para o seu corpo, tá? Mas aí o que acontece? A gordura ela só vai ser consumida em último caso, se o seu organismo não tiver condições de produzir essa quantidade de glicose necessária, então ele vai recorrer à gordura. Exemplos de exercícios aeróbicos. Eu tenho andar de bicicleta, correr, nadar e dançar. São exemplos de exercícios aeróbicos, tá legal? São alguns benefícios dos exercícios aeróbicos: fortalecer os músculos envolvidos na respiração, fortalecer e aumento dos músculos cardíacos, tonificação da musculatura, diminui a pressão arterial, elevação do número de células vermelhas do sangue, melhora a circulação sanguínea, elevação das reservas de energia nos músculos, o que aumenta a resistência e aumenta o fluxo sanguíneo nos músculos. É importante lembrar que tudo o que nós vamos fazer tem que ser com cautela. É muito comum, por exemplo, uma pessoa fazer esforços intensos nos primeiros dias e depois aparecer roxos pelo corpo. Por quê? Porque os vasos eles não suportam a pressão da circulação sanguínea e eles acabam se rompendo. Então tudo é com uma orientação, com uma observação. Você vai iniciar uma atividade moderada nos primeiros dias. Você já não vai começar, por exemplo, se faz muito tempo que você não caminha, você não vai começar logo já a caminhar de repente aí 40 minutos, 1 hora. Não, começa com 20, começa com 10, dependendo das suas condições físicas. E é por isso que é importante fazer uma bateria de exames e passar pela orientação de um profissional de educação física, tá certo? Capacidade aeróbica. É a capacidade aeróbica dos pulmões, do coração e do sistema circulatório de fornecer energia para que os músculos possam trabalhar bem. É a capacidade que o corpo tem para poder realizar outras atividades sem se esgotar rapidamente. Por exemplo, quando você está varrendo uma casa, né, você vai demorar aí, vamos supor que mais de, não sei, organizar a casa, vamos colocar assim que é melhor. Você vai demorar aí mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora, é uma atividade constante, é considerado uma atividade aeróbica, tá certo? E dependendo daquilo que você for fazer, do tamanho da casa e tudo mais, tá legal? Só para você ter uma ideia, né? E então, nesse momento, o seu organismo vai utilizar as capacidades aeróbicas, né? Ele vai funcionar diretamente. É lógico que todas as atividades vai funcionar o pulmão e o coração, é óbvio, né? Mas especificamente esses músculos são bem atuantes nessa capacidade aqui, tá certo? Para que o seu corpo não se esgote rapidamente, o teu metabolismo vai estar funcionando, trabalhando, transformando, utilizando a glicose. Para saber se estamos utilizando nossa capacidade aeróbica em alguma atividade, precisamos conhecer a nossa frequência cardíaca, que é responsável pelo bombeamento de sangue para que a corrente sanguínea para os músculos, para os tecidos, para as articulações sejam nutridos de oxigênio. Então, durante esse percurso, todo o seu organismo tem que ser nutrido, tá? Tanto de sangue quanto de oxigênio. A prática de exercício físico fortalece a musculatura do coração e torna mais forte e mais resistente. É óbvio que um atleta que pratica atividade física ele vai ter um coração, digamos assim, maior, mais forte, justamente porque ele é favorecido de musculatura.
Para aferir a frequência cardíaca, é muito simples. Nós temos um modelinho aqui, né? Você vai utilizar esses dois dedos aqui, né? E aqui do lado do dedo polegar, você vai fazer o uso aqui, ó, dos dois dedinhos e encontrar, é como se fosse um, um coxinho aqui, ó, uma depressãozinha aqui nesse local, onde passa a artéria, e levemente você vai colocar e vai prestar atenção no ritmo cardíaco. Você vai colocar os dois dedos e você vai usar da seguinte forma: use os dois dedos para encontrar a pulsação. Não use o polegar, tá? É só esses dois dedos aqui, pois ele já tem pulsação própria e ele pode fazer com que você se confunda. Preste atenção no ritmo cardíaco. Você vai usar o relógio. Durante 1 minuto você vai marcar quantos batimentos teve, tá certo? Ação do sistema aeróbico na prática de jogos. Para a prática de jogos, permite nos pulmões o aumento de pequenos vasos que irrigam a estrutura e melhoram o aproveitamento do oxigênio. Assim, a respiração fica mais eficiente, aumentando a capacidade de consumo de oxigênio. Então, é uma boa pedida para a época de pandemia que nós estamos vivendo, tá? Fortalecer os pulmões, fortalecer o coração, isso é muito importante. No coração acontece o estímulo da irrigação de sangue, garantindo seu melhor funcionamento. Nos músculos existe o desenvolvimento das fibras, ajudando no fortalecimento da massa muscular, na flexibilidade, entre outras capacidades físicas. Então, durante a prática de exercício, o seu ritmo cardíaco ele vai aumentar, tá certo? Então é muito importante você ter uma noção de quanto o seu coração está batendo durante 1 minuto. Você vai perceber, se você fizer uma anotação, até é interessante você fazer essa experiência, antes da prática de atividade física, em repouso, você vai ver que seu coração está mais calmo, mais tranquilo. Vai ter um batimento cardíaco menor. Começou a prática de atividade física, se você parar e aferir o batimento, você vai perceber que ele vai bater mais acelerado. É porque você dá condições para ele, para que ele aumente o ritmo cardíaco, favorecendo assim toda a sua estrutura. A prática de jogos proporciona equilíbrio entre o consumo de oxigênio e o gasto de energia. Um exemplo bem famoso é o jogo de queimada, né, que às vezes realizamos lá na escola. Neste jogo, os participantes se movimentam com a base leve de intensidade por um longo período de tempo. Então, esse é uma típica atividade aeróbica. Além da queima, existem outros tantos jogos que na sua prática o sistema aeróbico é utilizado. Por exemplo, nós temos o jogo de futebol, que a maioria gosta de jogar, né? Nós temos jogos de rua, como por exemplo pega-pega, né? O jogo de vôlei e pular corda também são exemplos de atividades aeróbicas, tá certo? Você sabia que os nutrientes que se juntam ao oxigênio no processo do sistema aeróbico estão presentes em alguns alimentos? Carboidratos, por exemplo, nós encontramos no pão, no arroz, na batata, no feijão, no macarrão. A glicose, mel de abelha, fígado, batata e arroz. Gordura, azeite de oliva, óleo de amendoim, amêndoas e azeitonas, abacate, peixes como salmão, sardinha e cavala, que não é muito comum aqui na nossa região, não é? Eu quero aqui que você observe agora, eu espero que você tenha compreendido toda a atividade. O importante dessa atividade é você aprender a identificar o que é uma atividade aeróbica, que são atividades longas com baixa intensidade, né? Eu tenho um exemplo, por exemplo, da corrida de 100 metros que eu utilizei aqui. É uma atividade anaeróbica, que nós não falamos. A atividade aeróbica ela é longa, uma maratona, por exemplo, de vários quilômetros. Nadar. Eu poderia comparar, por exemplo, o nadar com uma atividade aeróbica, principalmente se ela for um percurso longo, tá certo? E não um percurso pequeno. É importante você guardar aqui dessa atividade. Outra coisa que é importante você lembrar
é os alimentos, né, que são transformados em energia durante o processo. Carboidrato, glicose, gordura são utilizados nesse processo. E você observar o batimento cardíaco. E depois, conforme você vai fazendo sua atividade física, seu coração vai ficando mais econômico e com o passar do tempo você vai ver que o seu batimento cardíaco em repouso ele se torna menor. Isso quer dizer que o seu coração se tornou mais forte e a economia maior, tá certo? Então essa aqui é a primeira atividade. Eu destaquei aqui que você vai colocar o nome, certo? A escola, o nome e a série. Você pode até tirar um print aqui e fazer no seu celular se você quiser e enviar no PV no dia da segunda atividade. A primeira atividade, nós falamos lá em cima, é um resumo de todo o contexto. Na segunda atividade, você pode fazer aqui um print e você pode circular. Eu coloquei aqui já nutrientes, tem mais algumas palavras aqui. Essa é a primeira parte da segunda atividade, tá? Aqui, ó, essa atividade aqui você pode copiar no caderno ou, se preferir, você pode fazer um print e enviar no celular. Você pode circular no seu celular e enviar também. Essa segunda atividade você vai completar, nós temos a 1 ali em cima e nós temos a 2 aqui. Você vai completar o texto abaixo corretamente com as palavras do quadro. Então está muito fácil aqui, tá? Ficou simples, né? As palavras estão aqui em cima, você vai completar. Você também pode, essa atividade aqui, você pode colar no caderno se você quiser, né? Se você tiver a impressora aí, você pode imprimir e colar no caderno, ou você pode copiar ela e responder também, tá legal? Se você tiver a habilidade de fazer preencher aqui e quiser mandar o print preenchido também do celular, também pode, tá bom? Aqui. Sempre colocando o nome da escola, seu nome completo e a série. Não esqueça, tá? Para a atividade não ficar perdida lá depois. Terceira atividade, é muito fácil. Você vai marcar verdadeiro e falso aqui nas questões. Você vai pesquisar no texto e marcar verdadeiro e falso. Essa atividade você pode colar no caderno, copiar e responder. Ou, se você quiser, fazer um print também e marcar o verdadeiro e falso pelo celular, você pode enviar para mim também, tá certo? Essa é a terceira atividade, sempre com o nome da escola, nome completo, tem que ser preenchido aqui, pessoal. Assinale as imagens que representam o exercício aeróbico, tá bom? Então essa daqui é a primeira da terceira atividade e essa é a segunda da terceira, para enviar as duas no mesmo dia, tá? As duas da segunda no segundo dia e as duas da terceira no terceiro dia. Olha só, estão aqui, tá? Você vai circular, pode ser feito no celular também e enviar no meu PV, ou você pode anotar no seu caderno, né? Eu considerei aqui essa atividade aqui, você pode anotar, olha, estudar é aeróbico, se você achar que eu não estou dizendo que é, tá bom? Pelo texto você já vai identificar as atividades aeróbicas aqui, tá bom? E a quarta atividade, para quem vai fazer até a terceira, termina aqui, tá legal? Você pode circular também pelo seu celular. Para quem vai para a quarta atividade é o seguinte, também você vai colocar o nome, vai enviar na quarta semana, nome da escola, seu nome completo e a série, e você vai escrever aqui, ó, quarta atividade, né? Comente quais os tipos de utilidades e benefícios que essa atividade trouxe para você. Você vai fazer um comentário de no mínimo 7 linhas. Esse é para a quarta semana. Você vai copiar essa daqui no seu caderno, responder e enviar a foto para o meu PV. Essas são as atividades que vocês vão utilizar nos próximos dias, tá certo? Nós vamos dessa vez fazer um vídeo só. Eu espero que você tenha gostado da atividade. Nós procuramos diferenciar um pouco, facilitar para vocês. Qualquer dúvida eu estarei à disposição e vejo você na próxima atividade. E se precisar é só me chamar lá no PV. Um forte abraço, vou ficando por aqui.